Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela revelação de Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu amor profundo, Senhor, e pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja na cidade, obrigado pela Tua igreja no campo, no sítio, nas serras, nos rincões, meu Senhor, do nosso país e em toda a terra. Obrigado, meu Senhor, pelos Teus servos que se levantam, Pai, para fazer a Tua obra. Deus fiel, Deus querido, obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, nossos queridos irmãos, ajudadores na Tua obra. Deus bondoso, Senhor do céu e da terra, guarda os meus irmãos. Manifesta o Teu poder e nos dá, Senhor, a perseverança para continuar. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Estamos de volta, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Programa A Voz da Igreja. E nós vamos ler a palavra e meditar em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 18. Na verdade, temos a obrigação e a missão pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Então vamos ler, orar e aprender juntos. Efésios 2, 8 a 18. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, fala conosco, abençoa os Teus servos, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores, toma em Tuas santas mãos, guarda cada um, Senhor, manifesta o Teu poder, dá graça aos Teus filhos. Ó Senhor, te louvamos pelo perdão, te louvamos pela comunhão, te louvamos, ó Senhor, pela Tua bondade em nos colocar na Tua presença, Senhor, para fazer a Tua obra. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso e Fiel, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, esse texto é maravilhoso porque fala da nossa condição de outrora e agora. Qual era a nossa condição outrora em relação à fé? Nós éramos cegos, guiados por outros cegos,
praticando a religiosidade, como os indígenas, como os aborígenes, como os pagãos de qualquer natureza. Os pagãos adoram o fogo, a água, o vento, a tempestade. Tinha um pagão que dizia, quem pensava que era cristão e chamava a lua de irmã lua, irmão sol, irmão fogo, irmão água, irmão vento, irmão não sei o quê. Ele tinha cabeça de vento. E tudo para ele era irmão. E nós sabemos que tudo Deus criou. Mas o ser humano é diferente da natureza. O ser humano é diferente dos animais, é diferente dos astros. O ser humano foi criado à imagem de Deus. O ser humano foi criado como a imagem de Deus. Mas o homem experimentou o pecado, se afastou de Deus, perdeu a imagem de Deus, adquiriu toda a condição e maus hábitos possíveis, se afastou. Deus enviou seu Filho para resgatar, para reconduzir o homem ao caminho da graça, ao caminho da salvação, ao caminho da comunhão. Então, neste texto, o apóstolo de Jesus Cristo, que era o apóstolo dos gentios, ele está, não sei se caberia, desmistificando. Porque a salvação, do ponto de vista do mundo sem Bíblia, salvação é uma coisa impossível de se alcançar. Os ímpios criticam os discípulos desde o começo da história da igreja. Isso aí, um sujeito desse aí, dizer que é salvo, o ímpio abomina esse testemunho. Mas está aqui na palavra de Deus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, mediante o ato de fé. Porque pela graça sois salvos, por causa da fé, por meio da fé, mediante a fé. Não é uma decisão pessoal, isto não vem de vós, é dom de Deus. O ímpio abomina ouvir um discípulo, um cristão, dizer que é salvo, porque o ímpio adora os demônios, adora os ídolos, faz o novenário e não tem paz. Faz novena, trezena, inventa e cria e não sai do lugar. Não acredita na salvação porque realmente não tem o Espírito de Deus. E apela de uma forma vaga. Quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Aí o outro morreu primeiro, se apressou, morreu primeiro, ele disse que Deus o tenha no bom lugar. Não existe bom lugar a não ser para os salvos. Não existe mau lugar a não ser para os perdidos. Só existe dois destinos. E aqui fica claro, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Do segundo versículo diz, não é pelas obras. Vou dar dinheiro para os pobres, vou dar comida para os famintos, vou dar roupa a quem está sem roupa, quem está desprevenido, vou fazer um mercantil, vou levar uma cesta básica para o coitado. Vale nada, vale muito para o coitado comer. O lençol, o cobertor, a roupa vai valer muito para o coitado vestir.
O remédio, eu vou passar na farmácia, vou comprar. O coitado recebeu a receita, não tem um centavo para comprar. Vou comprar tudo para o coitado. Vai ser muito bom para o coitado, porque se prestou atenção, se foi receitado, vai ser medicado, vai ficar bom. Para a salvação, vale nada. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Eu consegui, eu fiz, eu sou, eu... Não tem. Nesta obra não tem eu. Nesta obra não tem ego. Nesta obra não entra mérito. A salvação é obra de Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Porque nós fazemos obras boas, amém. Mas fomos criados para isto. Olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados por Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quando um cristão faz boas obras, está cumprindo o seu dever. Não tem nada a ver com salvação. Ou a salvação é através do sacrifício de Jesus, ou não vai para o bom lugar. Ou recebe a salvação através do mérito de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ou não vai para o bom lugar. Não chega no bom lugar nunca. No versículo 11, Paulo diz para nós, aqui na palavra do Senhor, portanto, lembrai-vos, procura lembrar o que você era antes. Lembrai-vos de que noutro tempo, antigamente, de primeiro, antes de conhecer Jesus, era apenas um gentil. Apenas um gentil. Apenas um pagão. Adorando os ídolos, invocando os mortos. Nosso país é um país que tem uma visão da morte dos mortos completamente antibíblico. A mãe morreu, aí está lá o pai, meus filhos, tua mãe está olhando de lá de onde? Se tiver morrido em estado de graça, não vai olhar para ninguém. Se tiver morrido em estado de desgraça, também não olha para coisa nenhuma. Não tem relação e nem ligação entre os mortos e os vivos. Aí eu sei que ele está feliz, ela está feliz olhando de lá, porque agora os filhos se converteu, porque isso, porque aquilo. Não existe isto. Lembrai-vos de que outrora vocês eram gentios na carne, cheios de ilusão e maldade, chamados em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão. Circuncisão religiosa, circuncisão feita pelos homens. Lembrai-vos de que naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Vocês não podiam entrar na sinagoga. Vocês não podiam entrar no templo. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Por que a comunidade de Israel é importante? Porque foi o povo que Deus escolheu e deu a revelação. O mundo só conhece Deus através da Escritura. Tudo que vier diferente da Escritura é ilusório, falso ou mentiroso. Que existe o ilusório sem ser mentira, simplesmente as pessoas acreditam porque não tem
conhecimento de outra forma. Existe o falso, que não foi inventado com má intenção, como, por exemplo, o espírito da floresta, aquela coisa do aborígene, do indígena. Existe o engano, a fraude, a mentira de Satanás, que o pai morreu, mas está olhando de lá, dando orientação. E as pessoas aqui ainda se pegam com as almas. E a maldita religião ainda ensina. Façam a promessa com as almas do purgatório. Isso é diabólico. A alma de purgatório não existe. Ou está na presença de Deus ou está separada de Deus. E não é purgatório, não. Não existe esse lugar. Isso é invenção para roubar o povo. Resultado: precisamos de Jesus. E aqui aprendemos com a palavra de Deus. Lembre-se, naquele tempo você estava sem Cristo. Lembre-se que você não tinha participação na revelação de Deus dada a Israel, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança. Nem participava da aliança de Abraão, nem da aliança de Noé, nem da aliança de Davi, nem da aliança de Jesus. Estava separado total. Não participava das estranhas alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esta era a condição da gente e é a condição do mundo. Não tem esperança. É por isso que eles inventam. Quando eu morrer, Deus faça o que quiser. Deus não vai fazer nada. Deus fez tudo quando enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para morrer em nosso lugar. E ele ofereceu sua vida na cruz do Calvário para a gente não perecer. Para nós não perecer. Estavam assim, separados. Não tinha esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, olha a mudança. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não estamos seguros, não. Tem que perseverar. Pelo sangue de Cristo chegastes perto. Agora é só não se afastar. Não existe salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo eternamente. Vá brincar com o mal. Não tem. Jesus ensinou, quem perseverar até o fim será salvo. E por que eu digo que sou salvo? Por que você diz que é salvo? Porque eu quero perseverar. Se o Senhor me der graça, eu vou perseverar. Você vai receber graça e vai perseverar. Vai vencer o mundo, o maligno, o pecado. No versículo 14, diz assim: porque Ele é a nossa paz. Agora mudou. Agora tem paz. Paz com Deus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Os gentios, estava aqui. Os judeus, estava lá. Então pegou os dois e fez a igreja. De ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne, no seu sacrifício, na sua morte, ele desfez a inimizade. Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças.
para criar dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. É uma lição maravilhosa. O Senhor Jesus ofereceu a saída e a entrada. A saída do estado de dúvida, perturbação e miséria, e a entrada no estado de graça, pela fé no seu sacrifício maravilhoso. No versículo 16 diz: e pela cruz não existe salvação sem Calvário. A salvação foi conquistada na cruz do Calvário. Ali o Senhor Jesus pagou o preço da salvação. E pela cruz, pela sua cruz, pela sua morte na cruz, reconciliar o homem com Deus em um corpo. O Senhor Jesus reconcilia o judeu e o gentio. Aproxima o judeu e o gentio, matando as inimizades, eliminando as inimizades, tirando a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz, inclusive a saudação de Jesus: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Quando cheguei aqui, ainda com 20 anos, tinha completado 20 anos, e eu tinha um amigo de uns 70, 80 anos. Talvez não tivesse 80 não, mas tinha mais uns 70 anos. Era o irmão Viana, lá na Aerolândia. E o irmão Viana, muito conhecedor das Escrituras, muito amável, ele era da igreja presbiteriana. Eu morava perto, morando de favor, mas era pertinho do irmão Viana. E o irmão Viana me ensinava muita coisa, a gente conversava muito, eu aprendia muito com ele. Ele tinha filhos formados, filhos pastores. E o irmão Viana dizia que, a gente falando sobre a fé, sobre a religião, ele dizia que uma das marcas do catolicismo era a história, o hábito de fazer o chamado pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, amém, fazendo no rosto, né? E o irmão Viana entendia aquilo e dizia: aquilo ali é a marca do catolicismo. E ele dava o exemplo: assim como para vocês da Assembleia de Deus, a marca de vocês é a paz do Senhor. Nós não temos essa marca na gente der bom dia, boa noite, boa tarde. Irmão Viana, meu amigo de 70 anos, mais ou menos, por aí, era entre 70 e 80 anos. O irmão Viana, Dona Leonor, na minha juventude, sempre tive amizade e respeito pelos idosos da Igreja do Senhor Jesus. Então, meus amados, aqui fala sobre ele evangelizou a paz. E vindo, ele evangelizou a paz, ele trouxe a paz, transmitiu a paz e ainda prometeu: deixo-vos a paz. Não vos dou a paz como o mundo dá. A paz de Jesus é diferente. A paz de Jesus é diferente. Não vos dou a paz, não vos transmito a paz como o mundo dá. Então é uma bênção receber a graça do Senhor e estar na sua presença. Porque por Jesus Cristo, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o Espírito da graça, o Espírito de adoção de filhos, o Espírito que nos renova, que revela o amor e a graça do Senhor e nos dá entendimento das coisas espirituais.
Que Deus abençoe os meus irmãos. Que Deus encha de graça os vossos corações. Nós vamos orar pelo memorial da oração, os nomes de cada irmão, cada família. Nosso objetivo agora. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos céus, nós te louvamos. Bendizemos a ti e agradecemos pela leitura em tua santa palavra. Agora, Senhor, suplicamos pelos nossos ouvintes, os nossos ajudadores, os nossos intercessores, nossos ex-alunos. Ó Deus, abençoa os meus irmãos. Eu te louvo, Senhor, pela tua igreja. Ó Pai, guarda, toma, Senhor, cada vida em tuas santas mãos. Manifesta o teu poder, opera maravilhas na vida da igreja. Guarda cada servo teu. Opera, meu Senhor, na vida dos teus ministros e na tua igreja, entre os membros e os congregados. Pai querido, recompensa os nossos ajudadores e intercessores com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.